Estamos ao vivo. Olá, boa tarde. Boa noite, né? Ou talvez bom dia. Talvez bom dia. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao projeto 1203, em que toda segunda e quarta-feira ao meio-dia e 3, eu e a Lígia fazemos lives para você sobre temas ligados ao desenvolvimento da nossa autoconsciência emocional. O tema de hoje é a dependência emocional, quando nós queremos mais ao outro do que a nós mesmas. Seja muito bem-vinda. Meu nome é Ana Júlia Aguilar Gomes, eu sou advogada, facilitadora de conversas, de diálogos em comunicação não violenta e filha da Lígia. Eu sou Lígia Maria Aguilera, psicóloga e especialista em atendimento de casais e família há 40 anos. E essa experiência toda vem aqui enriquecer o nosso bate-papo. Isso aí. Para o pessoal que está chegando agora, sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos. Se vocês tiverem perguntas, podem ir mandando para a gente. E se você está assistindo a versão gravada, a reprise dessa live também, você pode colocar embaixo aqui do post, nos comentários, as suas dúvidas que a gente vai respondendo. Combinado? Bom, então vamos lá. Você não vai falar o tema do aviãozinho ali para compartilhar? Você quer que eu fale? Sim. Então, gente, ó, aqui tem um coraçãozinho para quem tá ao vivo. Se vocês puderem clicar nesse coraçãozinho é super legal, porque ajuda a gente a aparecer para pessoas novas na nossa live. E também aqui embaixo, em algum lugar, tem um aviãozinho, tanto na versão ao vivo quanto na versão gravada. E aí, se você conhece alguém que tem dificuldade com a dependência emocional, ou porque é dependente, ou porque se relaciona com alguém que estabelece essa dinâmica de dependência, clica nesse aviãozinho aqui e encaminha esse post, esse vídeo, para que outras pessoas também possam conhecer esse conteúdo. Compartilha nos seus stories, enfim, ajuda a difundir esse conhecimento que nós estamos aqui passando para vocês com tanto amor e carinho. Bom, a gente vai passar um resumo de que a gente vai conversar hoje. O nosso tema, como a gente conversou mais cedo, é dependência emocional, quando nós queremos mais ao outro do que a nós mesmos. Mas afinal, o que é essa dependência emocional? Quais são os graus dessa dependência emocional, né? Porque ela pode ser assim, pequenininho ou grande, gigante, tomar conta da nossa vida. Os temperamentos, né, Lígia, que você sempre traz aqui pra gente esse olhar dos temperamentos e a diferença para a dinâmica e como que os temperamentos se dão com essa dinâmica de dependência emocional. Como nós, que não somos dependentes, acabamos contribuindo para a dependência emocional daqueles que convivem com a gente. E, finalmente, como se tornar mais independente emocionalmente dos outros. Vamos lá? Vamos lá, é isso aí. O que é a dependência emocional, né? A primeira coisa importante a ser definida é isso. É porque eu só vivo a partir do outro. É quando eu me sinto viva, quando estou na companhia da outra pessoa. A gente tinha conversado sobre alguns exemplos, né, para as pessoas começarem a identificar, né, na prática, o que é essa dependência emocional. Então, veja bem, eu não dou conta de conviver com a solidão, eu não suporto a solidão. Então, eu preciso da presença do outro para que eu fique bem. E sozinha eu não dou conta de ficar bem. É aquela pessoa que usa o outro para atender as suas necessidades de presença, de bem-estar. De presença, de bem-estar. O termo usar é muito, assim, é como se fosse um mecanismo, né? De exploração. Assim, de exploração. Não é bem assim. No íntimo, a pessoa é tão insegura e tão desprovida da própria companhia, não qualifica a própria companhia, e aí a companhia de qualquer outra pessoa é mais importante do que a dela mesma. Então, não é bem usar, é depender mesmo para poder se sentir bem, para poder se sentir segura, para poder se sentir amparada, né? E ela precisa disso. E aí você tinha falado também dessa busca, desse medo de rejeição, da busca constante por relacionamento. A pessoa que não consegue se validar, que não consegue achar que é capaz, que tem validade, valor na sua existência, ela está em constante busca pela validação através do outro. Então, ela precisa que o outro sempre diga para ela, eu amo
você, eu preciso de você. O que você fez foi bom. O que você fez foi bom. Isso nunca, parece que nunca registra, nunca fica abastecido internamente, é algo sempre constante. É um saco sem fundo. Exato. E aí, quando o outro não expressa, ela cobra, né? Olha, eu acabei de fazer isso, você não gostou? Por que você não falou? Você não me elogia? Você acha que eu tô bonita? Né? Aí entra também naquele caminho de nada do que eu faço presta, nada do que eu faço funciona, eu não vale a pena. Se desvalida, né? O tempo todo. A pessoa que quer agradar demais, por exemplo, ela não consegue escolher uma roupa, um sapato para poder sair. Ela sempre pergunta para outra pessoa: que roupa que eu ponho, que sapato que eu ponho. Se ela vai, qualquer atividade, ela não tem capacidade de iniciativa. Então, ela precisa estar com pessoas que tomem a iniciativa para que ela possa existir. Para que essa pessoa consiga existir, desenvolver. Exato. Então, o outro é um meio de atendimento das necessidades básicas, não é um meio de atendimento, porque uma coisa é importante ficar clara: nós somos seres interdependentes. Não existe o ser humano super independente. Aí você tinha falado de um outro exemplo também dessa questão da dependência emocional, só para a gente terminar essa parte dos exemplos, né? Que tem pessoas que buscam constantemente para um relacionamento a dois. Sai de um namoro entre outro, um namoro entre outro, que não consegue ficar sozinha, não consegue. E quando o relacionamento acaba, é um caos na vida da pessoa dependente emocional. Ela não dá conta de administrar o fim das relações. E aí ela tem que, quando ela percebe que alguém já está se afastando, ela já vai criando vínculo com outros. Ou então ela tem uma pressa imensa de arrumar outra pessoa, porque ela não pode ficar sozinha. E aí nem conhece quem é o outro, já quer namorar. Já entra e sem muito critério de escolha, né? Eu falo que é assim, a gente quando vai no supermercado com fome, a gente enche o carrinho de porcaria. O dependente emocional, ele está sempre com essa fome da companhia do outro, então ele não tem um critério de escolha. Qualquer pessoa que chegar e der atenção já vale. E essa dependência emocional não é só em relação ao outro como namorado, a outra como namorada, ao par romântico. É também com a melhor amiga, não pode ficar sem amigos, tem que estar sempre com alguém para poder estar... E aí tem ciúme também, né? E tem que estar sempre em contato, por telefone, por WhatsApp, com presença. E, claro, pela própria característica dessa dependência, tem um controle. Então, ela sabe a amiga que está disponível, que não está... Por que não está? O que está fazendo? O que está fazendo. Então, essa pessoa dependente emocional, ela gasta muita energia existencial e psíquica controlando as pessoas para que ela possa ter atendimento, suporte, presença, tudo que ela necessita. Faz sentido? Nossa, cansa, né? É muito exaustivo. Tanto para quem é dependente, como para as pessoas que têm alguém dependente. E que tem que ficar ali correspondendo, atendendo. Exato, porque assim, o relacionamento nosso humano começa num vínculo de simbiose. Todo pai e mãe, quando gera um filho, forma uma simbiose com essa criança. E precisa atendê-la em tudo, né? Então, tem muitas mães que reclamam: meu Deus, eu estou 24 horas por conta do meu bebê. É assim mesmo? A gente fica quase que 24 horas por conta do bebê. Mas quando é bebê? Quando é bebê. E bebê é o quê? Até 1 ano? Mas à medida que o bebê vai crescendo, vai se desenvolvendo, ele vai adquirindo liberdade, ele vai aprendendo, ele vai brincar com os brinquedos dele, ele vai se distrair com as coisas dele. E com isso os pais vão se liberando disso. Mas a pessoa que tem tem esse desajuste ou tem essa característica, ela não faz esse processo. Ela está sempre em roda da mãe. Ela não desenvolve a própria autonomia. Não, ela não constrói a dependência. Essa dinâmica de dependência ela vai realimentando, reforçando, fortalecendo. E muitas
vezes essa dinâmica ela é realimentada e reforçada, como você está falando, pela própria mãe, pelas babás, pelas pessoas que cuidam. Pelos adultos. Por quê? Porque, por exemplo, uma babá que não quer perder o emprego, para ela é interessante que a criança precise muito dela, porque assim ninguém vai demiti-la. Para uma mãe que também é dependente emocional e acaba Se sente útil, né? Tanto a pessoa, o funcionário contratado, que é uma babá, uma enfermeira, quanto o próprio adulto, né? Às vezes é a avó, às vezes é a sogra, Sim. às vezes é a própria mãe, que ali na relação de dependência se sente também validada e importante. Olha como eu sou importante, alguém depende de mim, alguém não faz nada sem mim. E acaba que ali cria uma dinâmica, uma simbiose, que é o que você estava falando, né? Tem uma via de mão dupla, tem o que depende e tem o que se fortalece com essa dependência. Sim, porque essa simbiose no começo da infância, ela é uma simbiose natural. Mas se ela se prolonga ao longo da vida e chega na idade adulta, aí ela deixa de ser natural e passa a ser um transtorno, passa a ser uma dificuldade para a vida da pessoa. E aí, retomando então, Lígia, traz uma definição pra gente. Ontem à noite, né, você trouxe uma definição para mim, definitivamente, o que é essa dependência emocional. Que é quando a pessoa só se sente viva e nutrida quando o outro do qual ela depende nutre e atende a necessidade afetiva e emocional dela. Nossa, mas que difícil essa sensação, né? De só se sentir viva e nutrida quando o outro tá ali para reiterar, para alimentar. Para alimentar, é bem isso. E é uma angústia constante, é um sofrimento constante, e por isso surge o controle, né? A necessidade do controle. Esse controle, gente, ele aparece de diversas formas, às vezes disfarçado com sedução, né? Olha, eu fiz uma comidinha gostosa, você vem aqui jantar comigo hoje. Que horas que você chega para jantar? Exato. E algumas vezes a coisa sai do controle e aparece como um ciúme excessivo, né? Nossa, a pessoa é muito ciumenta, vigia tudo que eu faço, onde eu vou, porque eu vou, de que forma eu faço. Esse ciúme, muitas vezes, é essa dependência emocional, né? Que também já é um transtorno. Então, a chave dessa dependência emocional é uma profunda insegurança. Aí a Ana Júlia até me perguntou se a causa é a insegurança. Não, a causa é o que desenvolveu essa insegurança. Né? O que fez com que essa pessoa crescesse e se desenvolvesse tão insegura diante da vida? Essa é a causa. Cada pessoa tem a sua causa, tem o seu modus operandi, tem a sua raiz na infância, de como era a dinâmica familiar, das situações que aconteceram na infância e às vezes não foi nem proposital. Né, uma mãe que precisou viajar, um pai que adoeceu e ficou hospitalizado e abalou a criança e tornou ela uma pessoa insegura. Então, a causa real é o que provocou a insegurança, mas a insegurança é o grande motivador para essa dependência emocional. E eu achei, disso tudo que você falou até agora, Lígia, assim, me impactou bastante esse sofrimento que a pessoa tem que leva ao controle, né? Porque quando eu já estive com uma outra pessoa, né? Já tive amigas, relacionamentos que tinham isso, e é muito irritante, né? Quando você não quer entrar nessa dinâmica, a pessoa que te controla, que pergunta onde você tá, o que você tá fazendo, te irrita, incomoda, né? E é difícil ter esse olhar humano, essa compaixão de olhar para o outro e enxergar que aquilo ali não é só um controle de uma máquina. É um ser humano que está em sofrimento. É um ser humano e te controla para aliviar essa angústia. Sim. É um olhar muito diferente, né, da pessoa. Eu nunca tinha Porque a insegurança, quando exacerbada, traz uma sensação para a pessoa que ela vai perecer, que ela não vai sobreviver. Então, se ela é dependente emocional de alguém, e esse alguém não retribui, não dá essa sustentação, ela tem uma sensação de perecimento mesmo. Então, é muito complicado, né? A gente percebe, por exemplo, que existem situações de vida reais
que são de extrema dependência, né? Um filho especial, um ser humano especial, depende dos pais. E aí, quando os pais morrem, a gente fala, meu Deus, o que vai ser dessa pessoa? Que os pais morreram primeiro, né? É complicado. Mas tem pessoas que são perfeitas em termos neuropsíquicos e em termos físicos, mas psiquicamente são inseguras. E aí elas têm realmente o medo que a mãe morra, que o pai morra, tem medo que o marido se ausente, que ela vai ficar sem, que ela vai perder. Mas mesmo entre as pessoas portadoras de deficiência hoje em dia, tem até ONGs, né, que trabalham para esse desenvolvimento da autonomia. Quando eu estava na Holanda, que eu fui visitar a família de um amigo quando eu morava na Europa, tinha uma espécie de residência, não seria um condomínio, seria uma espécie de condomínio para adultos com diferentes tipos de, ou era autismo, ou era síndrome de Down, com diferentes transtornos, assim, não sei nem se transtorno é a melhor palavra para descrever isso, mas enfim, mas que viviam e tinham autonomia. E um dos meninos que moravam lá, dos rapazes, era amigo do meu amigo, eu fui lá conhecer. E você precisava ver, era um adulto assim, você percebia que ele tinha algumas dificuldades, ele era portador de síndrome de Down, então às vezes de comunicação, mas a casa mais arrumada do que muito adulto saudável que eu conhecia aqui no Brasil, sabe, tudo arrumado, tudo limpo, organizado, e tinha uma espécie de monitores que acompanhavam e orientavam. Não era assim, a pessoa não ia lá para limpar, não ia lá para arrumar, mas ia para orientar, para construir o hábito de manter as coisas organizadas. Ele trabalhava num supermercado, eu não lembro se era com um tipo de pacote, organizando prateleira, mas ele tinha um trabalho e era isso que ele estava contando pra gente, porque era época de Natal e ele contando das coisas novas que chegaram de Natal, dos biscoitos, porque sempre tem aqueles produtos sazonais do Natal, e assim, com uma inteireza do trabalho e tudo mais, que eu lembro que eu fiquei encantada, porque na época aqui no Brasil eu não conhecia. Depois que eu voltei pro Brasil e comentei isso com algumas pessoas, eu soube que tem ONGs, inclusive tem uma aqui em Campinas, né? Que o Rubem Alves tinha um relacionamento com o pessoal dessa ONG, porque realmente essa autonomia, ela não vem de aspectos necessariamente concretos, ela é uma autonomia que a gente constrói dentro da gente. A gente constrói. E que, na verdade, o relacionamento, o processo de desenvolvimento e evolução nosso, ele deve caminhar para essa autonomia. A autonomia não é independência plena e completa, porque nós somos seres interdependentes. E como seres interdependentes, nós precisamos contar uns com os outros para suprir nossa necessidade. Mas existe uma diferença grande entre contar com o outro e depender de uma pessoa específica, né? Aí entra naquela situação da live passada, do que diz sempre sim, Senhor. O dependente emocional, ele não pode ouvir não. Porque a pessoa de quem ele depende, se essa pessoa diz não para ele, é um desastre, né? Então, a pessoa que tem autonomia, se ela escuta um não aqui, ela vai atrás de atender a necessidade dela em outro caminho. Mas o dependente emocional, o não para o dependente emocional é uma tragédia. Exato. É uma tragédia, é algo extremamente sofrido. Olha, a gente tem aqui o pessoal interagindo, a Ruth e a Luzia falaram que estão adorando a live. Coisa boa. Também chegaram o Raul, o Luiz, a Isa. Um beijo, gente. Muito obrigada por ter vocês aqui com a gente ao vivo. É uma delícia. E aí eu quero aproveitar para pedir para vocês que estão aqui com a gente ao vivo para clicar naquele coraçãozinho que fica por aqui, se vocês estiverem gostando da live, porque ajuda a gente a aparecer para pessoas novas. E no aviãozinho para encaminhar, compartilhar essa live com outras pessoas com quem você acha que esse conteúdo pode fazer a diferença, e assim você incentiva a gente a alcançar mais pessoas também. Raul disse que está assistindo o trabalho e falou que adorou a nossa flor de maio. Tá linda, né? Linda. Muito obrigada, gente. Mas aqui retomando, Lígia, você estava falando agorinha que a insegurança é um aspecto chave da dependência emocional, mas que ela não é a causa. E aí eu lembro que ontem você me explicou, né, que a causa ela pode ser tanto que veio da infância e da adolescência, ou pode ser uma pessoa que nunca teve essa dependência e começou a ter por causa de um trauma, de um grande impacto. Sim. Você explica essas duas diferenças pra gente? Sim. Da
infância e da adolescência, a gente fala que são filhos de pais super nutridores, né? O filho vai calçar o sapato, a mãe fala, não, filho, espera que eu calço o sapato para você. E aí, nesse ponto, eu acho importante, porque ontem estavam me falando desse super protetor, e eu achando que era o sentido super protetor do leigo, né? Que é a super proteção, que é aquele pai que cuida, aquela mãe que prepara, que limpa o chão onde a criança vai engatinhar, que coloca a almofadinha na quina da mesa para a criança não bater, bota a tampinha na tomada. E aí você falou para mim que super proteção não é isso, que tem um sentido técnico na psicologia da super proteção. Isso que a Ana Júlia acabou de descrever é zelo, é prevenção, é um cuidado de quem ama, é natural. A superproteção é aquela outra dinâmica onde eu desqualifico ou eu não permito que o outro desenvolva sua capacidade pessoal de fazer determinadas tarefas. Então, a proteção natural é quando a criança realmente não tem condição, ela não tem o discernimento de saber que pode ou não enfiar o dedo na tomada, ela realmente pode estar andando, tropeçar e bater a cabeça na mesa. Sim. E aí, essa super proteção que você falou do sentido mais técnico é quando a criança tem condição de saber que não pode, ou tem condição de amarrar o próprio sapato, de comer sozinha, de se vestir, e o pai e a mãe vai lá e falam, não, deixa que eu te visto, deixa que eu te dou a comida. Exato. E a pessoa cresce nessa dependência, né? Tem pessoas que chegam na idade adulta que a mãe serve o prato, que tá tomando banho, a mãe vai lá levar a toalha, bota a roupinha já arrumada para o filho vestir. Escolhe a roupa, né? E a pessoa vai ficando dependente disso. E não por um gesto de carinho, de cuidado, digamos assim, esparso, né? Porque às vezes você vai lá e você separa um vestido bonito para eu vestir, eu levo uma toalha para mim no banho, uma coisa pontual é diferente de... Não, como rotina, como uma coisa constante. E aí eu escuto a queixa do lado contrário. Nossa, eu casei com um homem filhinho da mamãe, que se eu não sirvo o prato dele, ele não come. Se eu não levo a toalha para ele sai todo molhado. E pisa, molha a casa inteira. Então, são construções de dinâmicas de relacionamento complicadas, que as pessoas ficam numa zona de conforto e não percebem que a hora que perdem isso gera uma angústia, gera uma dificuldade. E o que é pior, para fugir da angústia e da dificuldade, busca alguém que vá suprir, ao invés de buscar através do autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e se libertar dessa dependência, buscar um crescimento efetivo e se libertar dessa dependência. E aí esse é o caso que você estava me explicando, a origem que vem da infância e da adolescência. Sim. E aí tem a outra origem que vem do trauma. Os traumas que eu falo pode ser por uma questão de desastres, pode ser por uma questão de acidentes, de assaltos, de violência, de sequestro, e que traumatiza a nossa inteireza. A partir daí, você começa a ficar mesmo inseguro e com medo. Medo de sair sozinha na rua e ser assaltado de novo. Medo de dirigir e alguém vir bater no teu carro de novo desavisadamente. Quando começa a formar tempestade, medo de um desastre natural, porque já passou anteriormente por um sufoco. Então, aquelas situações traumáticas que nos fragilizam, se a gente não busca ajuda, não elabora e não ressignifica a situação do trauma, a gente acaba gerando uma dependência emocional de alguém para nos acudir diante da possibilidade de acontecer novamente esse trauma. E aí digamos assim, esse manejo, essa lida com essas duas situações, né, da dependência emocional, que vem da infância, da adolescência, que vem ali da formação do indivíduo, e essa dependência emocional que surge numa situação de trauma, a abordagem é completamente diferente. Sim. Eu acredito, por exemplo, que no caso do trauma, às vezes até para quem está ali se relacionando com a pessoa que tem dependência, tem que ter um certo cuidado também, uma certa até empatia, né? Compaixão, porque é uma situação de trauma. Por exemplo, quem é sequestrado. Uma vez eu conheci uma moça em São Paulo
que foi sequestrada e apanhou muito durante o sequestro. Então ela tinha uma relação de controle com os familiares e tal, que era muito delicada. Eu me imaginei assim na posição de familiar dela, né? Falando, me deixa em paz. Não dava, né? Porque para quem já passou por um trauma assim de sequestro difícil desse jeito, muda a percepção, muda o olhar sobre a vida. Muda. E aí é a questão da compaixão realmente, porque essa pessoa, enquanto ela não trabalhar isso para ressignificar e se refazer internamente em busca da própria autoconfiança, ela realmente precisa da compaixão, do suporte, da assistência. Então é uma situação momentânea e paralela com o tratamento. Sim, mas a importância de que seja momentânea e paralela ao tratamento. Porque muitas pessoas, elas encontram o suporte e ficam dependentes. De muleta. E não vão buscar o tratamento, e não vão buscar ressignificar esse trauma, ressignificar essa dor para construir uma nova relação com a vida, a partir de uma outra busca interior. As pessoas que crescem treinadas desde a infância, da adolescência com essa menos-valia e que também são pessoas sem autoconfiança, inseguras, também podem buscar ajuda, né? Aliás, todo ser humano deve buscar ajuda, porque ninguém é perfeito, né? A gente, quando faz uma cárie no dente, a gente vai no dentista. Quando a gente está com uma dor, a gente vai no médico. Então, buscar os auxílios humanos na troca humana para que a gente possa crescer como ser humano é fundamental, né? É uma questão de inteligência emocional, né? Porque a pessoa que realmente valoriza a inteligência emocional, ela conta com os profissionais na melhoria da sua qualidade de vida, né? Do seu bem-estar. E aí, o Luiz está aqui falando que essa relação de dependência é muito complicada, né? E que num relacionamento de casal é importante que tenha essa independência mesmo estando no casal, mesmo estando no namoro, no casamento. Sim, porque o relacionamento a dois, ele precisa ter um projeto de vida que seja ok e que dê andamento e que se construa, né? A gente quer saber o resultado ao longo da vida. Agora, quando tem uma crise de ciúmes, quando tem muito controle, quando tem essa dependência emocional, quando tem os desequilíbrios, a energia gasta na dinâmica do desequilíbrio, sem cuidar para que isso acabe, para que isso melhore, consome a energia do casal que seria empregada na construção da qualidade de vida, do relacionamento, da melhoria no dia a dia, porque a gente caminha para uma evolução. E se aparece, se no contexto da dinâmica diária, em torno de transtornos, a sensação que fica é que a pessoa patina, fica só patinando e não sai do lugar. Patina e não sai do lugar. Eu patino com a minha esposa e a nossa relação não sai do lugar. Eu patino com meu marido e parece que a nossa vida não se constrói, as coisas não saem do lugar, não progride. Difícil. Fica claro? Fica. A gente recebeu aqui uma pergunta também do Luiz, falando assim, olha, nem sempre se tem forças para se buscar um auxílio. E aí, nesse caso, o que fazer? Eu acho que ele fez essa pergunta quando você estava falando do trauma. Então, eu acredito realmente que nem sempre a pessoa sozinha, ela não tem realmente essa força. Especialmente porque está traumatizada, né? Teve essa queda. Tanto pelo trauma, quanto pelo processo de desenvolvimento humano desde a infância. Se a pessoa já cresceu insegura, se a pessoa não tem autoconfiança, ou o trauma quebrou a confiança básica que a pessoa tinha na vida, que é a sua própria autoconfiança, ela realmente sozinha ela não tem essa força. E aí, buscar ajuda, geralmente, a gente conta com as pessoas que verdadeiramente amam essa pessoa. E que as pessoas que não é possível, o ser humano que está vivo tem sempre alguém que a ama de verdade. Seja o pai, a mãe, a avó, uma tia, uma prima, um melhor amigo, uma melhor amiga, um patrão, às vezes um professor. Que são pessoas que vão estar dando o suporte e a orientação para que se busque essa ajuda. Então, quando você pergunta o que fazer se a pessoa não tem essa força para buscar o auxílio,
é ouvir quem está te orientando, é ouvir, porque às vezes a pessoa que está insegura e traumatizada, e alguém fala assim, olha, você está precisando buscar uma terapia, uma psicoterapia, a ajuda de um psicoterapeuta para te auxiliar, a pessoa, ao invés de entender isso como uma orientação legal, ela entende isso como uma ofensa. Está querendo me jogar fora, está me chamando de doido, está me dizendo que eu sou um problema. Entendeu? Por isso entra a comunicação não violenta no modo girafa de você comunicar com o coração com o outro, fazer a conexão, para que o outro entenda isso como algo de expressão amorosa. E de conexão. Porque a CNV ela não é só aqueles 4 componentes, aqueles 4 pilares. A CNV é essa entrega de coração. Então, se você fala para a pessoa, vai procurar uma terapia para você se livrar do incômodo, não tem CNV que resolva, né? Não tem mágica, não tem milagre. Você quer se livrar do incômodo, você não está se conectando com a dor daquela pessoa para poder orientá-la a se fortalecer e ter uma vida mais maravilhosa, uma vida melhor. E aí fica difícil. Mas se você se conecta com aquela dor, com aquela dificuldade que a pessoa tem e traz essa orientação da psicoterapia, de outras terapias para a pessoa poder se desenvolver, crescer e se fortalecer depois desse trauma, aí dá para você conseguir. Aí dá para usar a comunicação não violenta, dá para usar um diálogo com uma conversa construtiva com a pessoa, né? É isso. A situação traumática, ela tem N caminhos para ser ressignificada. E às vezes, com uma ajuda psicoterapeuta, a pessoa vai investir na arte, vai investir na música, no hobby, pintar telas e fazer algo que nutra a alma dela e que vai aos poucos cicatrizando aquela ferida. Eu acredito muito na arte como uma força de ressignificação de dores profundas, de situações realmente profundas. Então a dança circular, a pintura, a música, tem N caminhos, o artesanato, que a gente chama de terapia ocupacional, a produção de artesanato é infinita e gratificante, né? A gente tem feito aqui em casa, a Júlia tem feito cuidado com as plantas e hoje recebeu o elogio dessa planta. É maravilhoso, porque quando a gente vê a planta florir, enche a alma de alegria. Então, e nós aqui não estamos doentes, estamos só nutrindo a vida, né? Nessa encarceradas dentro de casa. E buscando um jeito de aproveitar o nosso tempo de uma maneira que nos faça bem. Agora, quem está com uma dor de alma profunda e se dedica a fazer coisas assim, ela vai se reformulando, ela vai reconstruindo a sua autoconfiança desde dentro. Por isso a gente trabalha com a autoconsciência emocional, porque através da autoconsciência emocional você consegue olhar para si mesmo e construir novos caminhos. O ser humano, ele é altamente criativo. Ele só precisa de um pouquinho de apoio para achar esse caminho da criatividade, né? Que lindo. Oh, mãe, a gente tem aqui um compartilhamento de uma história da Priscila. Ela falou que, infelizmente, ela tinha esse problema de dependência emocional e ela não sabia que ela era muito dependente dos pais dela. E aí o marido que ajudou ela a ser mais independente, a resolver as coisas quando eles ainda estavam namorando. Olha como é importante, né? Essa conexão. É isso. A gente não tem que se submeter ao controle do outro. Nós temos que amorosamente mostrar, ó, você está me controlando, isso eu não sinto que é legal. Mas por que você tem essa necessidade? Vamos buscar uma solução para você, ao invés de eu me submeter à situação e criar um transtorno duplo, né? O do outro e o meu. O Luiz está aqui compartilhando também que ele lutou 4 anos contra a depressão. Guerreiro, Luiz, guerreiro. E que isso fez ele pensar muito na vida e o esporte ajudou ele a se fortalecer, mas que ele sempre se sentiu muito sozinho e sem apoio. Olha só, Luiz, de repente esse sozinho e sem apoio, talvez, é uma questão de abertura, né? A hora que a gente fala assim, não, agora eu não quero mais ficar sozinho,
e você respira e abre espaço, as pessoas começam a Até aparecer. pelo próprio esporte, né? Tem práticas esportivas que são em grupo, que são em dupla. Na verdade, eu costumo dizer que quando você realmente está de parabéns por ter vencido essa sua luta e agora a sua próxima luta é conquistar companhias. A gente vai de passo em passo na vida, né, buscando as nossas conquistas. E na verdade, assim, é muito importante fazer isso através da autoconsciência, porque muitas vezes a gente busca como fuga. A pessoa insegura, ela cria dependência emocional e foge de si através do outro, entendeu? E aí, se não tem o outro, foge através do entorpecimento, vai beber, vai usar cigarros, vai usar outros tipos de situações que anestesiam a dor. E que não é uma resolução, é uma fuga. Ontem à noite você estava me explicando que essa dependência emocional tem esses diferentes graus e que nesse grau mais acentuado ela é uma compulsão. E que aí ela tem esse paralelo com o vício, né? Você se vicia em substância, se vicia em jogo e se vicia na presença das pessoas também. Então, veja bem, como que é o nome do rapaz? Que Luiz. a esposa... Não, que rapaz? O que a esposa era dependente dos pais e ele ajudou... A Priscila que contou que ela era dependente, o marido ajudou ela. Então, a Priscila tinha um grau leve de dependência emocional decorrente do desenvolvimento da infância e da adolescência. É isso, Priscila? Isso é um grau que o marido o namorado já começou a pontuar, orientou, ela buscou ajuda e ficou ok. Isso é legal. Agora, tem situações que vão escalando, vão ficando cada vez mais críticos, até chegar naquela situação de mulheres que amam demais e que a partir daí precisam de um suporte. Tem até o grupo MADA, né? Tem um grupo Mulheres que amam demais, anônimas. Que chama MADA, Mulheres Anônimas que amam demais, igual tem o AA, que é o Alcoólicos Anônimos, como tem vários grupos de suporte, porque chega num estado de compulsão. E aí já perdeu completamente o autocontrole e isso realmente se tornou algo patológico. Por exemplo, dentro da advocacia, né, nos conflitos de violência doméstica, a gente encontra, né, essas mulheres que sofrem em relacionamentos abusivos, em relacionamentos violentos, seja violência emocional, violência moral, violência física, e não conseguem sair desse relacionamento. Porque são dependentes emocionais. E daí se submete ao outro, que às vezes maltrata de N modos, mas pelo menos ela não está sozinha, ela está com alguém, né? E ontem na nossa conversa me comoveu muito essa dor de alma, né? Quando você falou que prefere a dor da violência do que a dor de ficar sozinha. E é difícil, né? Porque quando a gente está de fora e vê a pessoa num relacionamento abusivo, a gente fala, por que não sai? Por que não quer? Por que fica? Por que entra nessa furada? É difícil ter esse olhar humano, essa compaixão com uma dor que a gente não tem, né? Sim. Uma dor que não aconteceu na nossa vida. Sim. Mas quando você me explicou ontem essa dinâmica, né? De que a dor da violência dói menos do que o pavor, quase um pânico de se ver sozinha sem o outro. E é importante a gente tomar consciência dessas dores de alma, porque nós somos muito julgadores, né? E críticos. É fácil a gente criticar o outro, julgar a atitude descabida do outro, quando a gente não está na pele dele, não sabe o que está sentindo, o que está acontecendo dentro da pessoa. E o sofrimento psíquico emocional é algo atroz, porque aparentemente está tudo bem, mas dentro da pessoa está um verdadeiro inferno, está um verdadeiro tormento que o outro não consegue ler, não consegue sentir, não consegue conectar. Muitas vezes é chamado de enjoeira, é chamado de... né? Chilique, mimimi. Então, o que é o mimimi? É a dor do outro que não dói na gente, né? O que é o chilique? É o sofrimento do outro que eu desconheço, que eu nunca senti, que eu não entendo. E aí isso faz já... Conectar. Oi, gente, a internet deu uma piscadinha, mas já voltamos. E aí esse assunto que você está falando da dor emocional,
emocional, já liga com aquela live que a gente fez na semana passada do lugar da dor emocional, né? Que a sociedade demorou muito para olhar para essa dor e qualificar, mas que hoje em dia, ainda nos relacionamentos, é muito difícil a gente qualificar essa dor e saber onde põe, com o que lida, o que faz com isso. Parece que é uma batata quente que a gente fica assim empurrando e ninguém segura e lida com aquilo, né? Sim, é muito complicado. E existem graus mesmo. Então, o grau mais leve é fácil, de alguma forma, de lidar, porque a pessoa, tendo esse grau de dependência emocional mais leve, ela meio que distribui. A hora que o marido não pode estar presente, ela vai para a casa dos pais. A hora que os pais não têm acesso, ela tem sempre uma amiga que ela chama e vem na casa fazer companhia. Então, ela arruma caminhos, né? Agora, quando isso se torna uma coisa muito maior e difícil de sustentar, foi onde surgiu esse grupo MADA, para dar apoio para mulheres que amam demais, porque elas não conseguem saber nem quem elas são. Elas focam no homem, no relacionamento, e elas querem de todo modo servir para ele de um modo que ele não a abandone nunca. E aí fica um sofrimento atroz e que ela não tem o menor controle, ela não tem a menor condição de administrar a situação. É aquela situação que se eu correr o bicho pega, se eu ficar o bicho come, e eu vou entrando numa agonia, num desespero, igual a pessoa que é alcoólico anônimo, né? Que se tomar o primeiro gole... Não, o alcoólico, ele é diferente, ele é uma compulsão do organismo. Se ele tomar o primeiro gole, ele não controla mais. E aí vai desenfreadamente para a situação. As mulheres que participam da MADA têm mais ou menos a mesma característica. Elas não conseguem, elas perdem totalmente a noção do controle, do autocontrole. Entendi. Dorivas está aqui com a gente ao vivo. Oi, Dorivas. Ele está dizendo que as melhores palavras ele ouve aqui com a gente. Que coisa boa. Obrigada pelo carinho, Dorivas. É tão bom ter você aqui com a gente. Gratidão. E aí, retomando aqui, né, mãe? Você estava falando agora dos graus da dependência emocional, e aí lá no começo da live você tinha falado que tem um grau que é uma interdependência saudável, que não é nem uma dependência emocional, nem essa compulsão. É uma interdependência saudável, porque a gente não é uma ilha. Sim, o ser humano não é uma ilha. Sim, a interdependência saudável faz parte da natureza social humana. Nós somos seres sociais. Nós somos seres biopsicossócio-espirituais. E aí, claro, eu preciso do outro para compor e atender minhas necessidades. E eu também tenho uma das coisas mais importantes para o ser humano é se sentir útil e necessário. Então, se de repente ninguém precisa de mim para nada, eu me sinto descartável. Eu também fico péssima. É aquela necessidade humana, universal, compartilhada de contribuição, que a gente também falou na live da cooperação no lar, né? E da competição e contribuição, nessas duas lives. Porque há uma necessidade humana, não só de receber contribuição, mas de poder contribuir. E da importância de, na criação, na educação, na formação das crianças, dar essa oportunidade das crianças contribuírem dentro de casa e até no relacionamento adulto, dar a oportunidade do outro também estabelecer a troca. Exato. Então, essa interdependência saudável é essa troca de contribuição, onde eu não perco a minha valia, eu sou validada, o outro é validado por mim, eu tenho autoconfiança, eu não abalo a autoconfiança do outro, eu não mino a autoconfiança do outro, pelo contrário, eu contribuo com a autoconfiança do outro. E nessa interdependência, nessa inter-relação, é onde a gente consegue caminhar para um processo de evolução, de desenvolvimento pessoal e de melhoria da qualidade de vida e de constante bem-estar. Claro que a nossa vida ela é um constante movimento. Eu tomei banho, acabei de tomar banho, estou com um bem-estar enorme em relação ao banho, mas daqui 12 horas eu vou querer tomar outro banho, daqui 24 horas também. Então, são situações, eu almocei, estou satisfeita, mas vai chegar uma hora que eu preciso lanchar, vai chegar uma hora que eu preciso jantar.
Então, o atendimento das necessidades são frequentes e todos nós, seres humanos, temos isso dentro do nosso processo existencial, né? Agora, não poder atender isso e ter o foco do atendimento das minhas necessidades em alguém exclusivo, acaba com toda a minha qualidade existencial. Não acaba, não é só o meu processo emocional, a minha qualidade existencial, a minha qualidade de vida fica profundamente danificada. Fica claro isso? Fica. A gente tem, olha, mais 11 minutos de live. E aí a gente precisava falar aquela questão da relação entre os temperamentos e essa dependência emocional. Então, eu falei na live passada sobre os temperamentos. Em algumas, sim, senhora, a pessoa tem dificuldade de dizer não. Sim, em algumas lives eu tenho falado a respeito de diferentes tipos de temperamento. O temperamento, gente, é a característica como o ser humano nasce. Cada ser humano tem sua característica própria, que a gente chama de temperamento. O que as pessoas falam, a pessoa tem um temperamento difícil, a pessoa tem um temperamento complicado, a pessoa é sistemática, isso tem a ver com a dinâmica, não com o temperamento. Porque o temperamento é como a pessoa nasce, é a característica de cada ser humano. Então, todos os tipos de temperamento são passíveis de desenvolver uma dinâmica de dependência emocional. Porque a dependência emocional é algo decorrente do processo de desenvolvimento da infância e da adolescência. Ou do trauma, que qualquer ser humano está sujeito. Né? Por exemplo, se a pessoa tem a característica X de temperamento e teve pais ou babás ou pessoas que as manobraram desde a infância para que elas não ficassem independentes, porque elas não tivessem autoconfiança, independente da característica de temperamento dela, ela vai ter essa insegurança e vai construir relações de dependência. E também o trauma, as circunstâncias, os desastres naturais, ou o sequestrador, não escolhe pelo temperamento. Então, os traumas não são escolhidos de acordo com o temperamento da pessoa. O modus operandi de como lidar e ressignificar com os acontecimentos da vida tem a ver também com a dinâmica. Então, se eu tenho um temperamento que já tem uma dinâmica problemática, eu vou ter dificuldade de ressignificar minhas dores, eu vou ter dificuldade de ouvir o outro me contribuindo para buscar ajudas e assim por diante. Mas essa dificuldade está na dinâmica, não no temperamento. Legal, importante isso. E aí, acho que a gente até falou, você até comentou, né, mãe, durante a live, sobre essa questão de como a gente contribui para a dependência emocional dos que convivem conosco. E essa questão da dependência complementar, né? Sim, eu acho muito importante falar isso, porque tem pessoas que chegam, por exemplo, numa idade de vida avançada e que chega a ficar viúva e entra num estado, ou fica viúvo, e entra num estado de desespero, porque construiu um relacionamento simbiótico de dependência mútua, né? Eu sou dependente emocional e encontrei alguém que soma com isso, porque ele precisa se sentir poderoso, potente, então necessário, útil, mas nesse grau que não é mais o grau saudável, é um grau mais nesse grau que é exato, e que eu só vou perceber que eu construí minha vida em cima de um processo de dependência a hora que eu perco o outro, e aí a coisa fica bastante difícil. Porque o outro não pede licença para morrer, né? Ah, você é independente de mim, eu não posso morrer. Isso não existe. Quando chegar a hora, vai embora. Então, mas independente de ser através da viuvez ou de qualquer outra circunstância, realmente existem pessoas que transacionam a relação em forma de codependência. Então, não é à toa que, por exemplo, uma pessoa tem uma dependência emocional exorbitante e fica 15, 20 anos nessa relação, trocando ciumeira, controlando o outro, e o outro acha bom, não é? Ela me ama, por isso que ela tem tantos ciúmes. Tem
Tem gente que acha Ele que me ciúme é ama. sinônimo de amor. Ele me ama, por isso ele tem tantos ciúmes, por isso ele me controla e cria até jeitos de controlar, de driblar, de gerenciar essa situação, ao invés de buscar uma terapia de casal, ao invés de buscar uma ajuda psicoterapêutica efetiva, para que ambos possam crescer. Porque tanto a dependência como a codependência, ela é complementar, né? Então, tanto um lado está desequilibrado quanto o outro. Só que assim, de repente eu estou desequilibrado, me apoio em você, e você apoia o seu desequilíbrio em mim e caminhamos capenga na vida por causa desse apoio mútuo. Aparentemente, ou pelo menos no primeiro momento, isso parece ser uma solução muito ok. Mas ao longo da vida vai gerando desconfortos, vai gerando mal-estar, vai gerando situações muito complicadas. Por isso a importância de tanto o dependente emocional como o codependente buscar ajuda. Essa simbiose dá assunto, dá pano pra manga, como diria minha avó, e dá assunto para uma live inteira. A gente tem só mais 5 minutos e eu acho importante a gente finalizar falando, porque é efetivo, né? Então quem veio aqui buscar essa live, veio buscar esse conteúdo. Como se tornar mais independente? Como contribuir para as pessoas que se relacionam com você se tornem mais independentes? Como sempre, gente, o primeiro passo é a tomada de consciência. É a gente realmente identificar e dizer para si mesmo, eu tenho algo que precisa ser resolvido. E eu posso e tenho o direito de buscar ajuda para economizar energia de vida. Né? Quando eu busco ajuda, eu obtenho resultados mais rápidos, que me trazem qualidade de vida mais rápido e que me proporcionam bem-estar e eu não tenho que ficar prolongando o sofrimento. Então, através da tomada de consciência da própria dependência e os seus diferentes aspectos, porque o ser humano é complexo, cada um tem a sua característica própria. Tem a sua dinâmica de dependência emocional. Aí eu vou descobrir o que eu ganho com essa dependência emocional e o que eu perco. Que a gente sempre ganha alguma coisa. Não que eu fiquei surpresa quando você me falou, não, mas quem tem dependência emocional ganha muito, não é só sofrimento e perda. Sim. E aí, quando a gente faz a lista de quais as vantagens que eu tenho e quais as desvantagens, aí eu vou poder escolher se eu quero sair das desvantagens e se eu quero buscar caminhos que me auxiliem a solucionar isso. Porque pode ser que você não queira, né? Pode ser, porque de repente as vantagens são maiores e é cômodo, pode ser desvantagem para o outro, mas aí o outro que se mexa. Né? É sempre quem está em desvantagem que se mexe. Porque quem somos nós para falar para você o que você tem que fazer ou não? A escolha precisa ser sua. E essa tomada, né, essa importância da autoconsciência emocional, de reconhecer, de olhar, às vezes é até um caminho dolorido, né? Porque você reconhecer que está ali estabelecendo uma dependência e que você não quer sair porque é vantajoso, é difícil, mas quando a gente tem consciência, a gente pode fazer escolhas e a gente fortalece até a nossa autonomia em alguma medida, porque você tem autonomia de permanecer nessa dependência ou não. Então, até quando você escolhe ficar, é um caminho de fortalecimento maior do que a inconsciência. É uma escolha, desculpa, gente, mas os pelos do nosso cachorro me dão um pouquinho de alergia. Então, veja bem, buscar o autoconhecimento, desenvolver a autoconfiança até alcançar a autonomia, eu considero o caminho da busca humana, consciente, clara, de bem-estar, que realmente te dá liberdade, que te traz a verdadeira liberdade. Mesmo nessa condição que a Ana Júlia estava falando, se a pessoa escolhe permanecer na dependência, é uma escolha, mas é sem liberdade. Né? Toda escolha que a gente faz que nos aprisiona num contexto que não nos dá liberdade, eu, pelo menos, não considero como uma realização plena da evolução do ser humano. E aí eu acho importante, nesse momento, esclarecer o que é autonomia, né? O porquê da importância da gente buscar o autoconhecimento, desenvolver a autoconfiança para alcançar a autonomia. A gente tem mais 4 minutos e a gente recebeu aqui um comentário da Isa, o pessoal
Luísa, Carol elogiando aqui o conteúdo. E aí uma dúvida da Isa falando que ela nunca deixou de fazer as coisas de forma autônoma, buscou na CNV entender que posso e devo me fragilizar. Me vejo hoje dependente emocional por nunca ter sentido algo que senti por alguém e estar com dificuldade de liberar esse sentimento que construí sobre o outro. Acho que como a gente está no finalzinho, Luiz, a gente pode conversar no privado depois, se você quiser. Pode ser? Sim. Porque eu acho que agora, como é um aspecto mais profundo, eu não sei se a gente consegue te atender em 4 minutos. Sim. Mas a gente te responde, Isa, combinado? Com certeza. E aí, voltando para o que você estava falando, a importância da autonomia. E o que é essa autonomia? Você quer ler o texto? Você quer que eu leia? Gente, a Dona Lígia, ela escreve cada texto lindo, maravilhoso, é que ela ainda não está assim animada para postar, mas eu vou começar a postar os textos dela. Autonomia significa fazer as coisas de comum acordo entre as partes envolvidas, que é o contrário da dependência, onde exigimos que o outro faça aquilo que nós queremos que seja feito. A autonomia é o ponto máximo onde o ser humano deve chegar em seu processo de desenvolvimento e evolução, ou seja, ter consciência da interdependência existencial sem, contudo, se escravizar numa relação única de dependência. Quando se atinge a autonomia, se é capaz de contar com os outros, sabendo ouvir o sim e o não, sem o costumeiro sentimento de rejeição ou abandono e desamparo, pois a pessoa autônoma conta, antes de mais nada, consigo mesma, sabendo-se responsável por sua própria existência e com liberdade de escolha para ir e vir. Na relação de dependência, a pessoa, além de não ser livre, não deixa livre as pessoas à sua volta. Portanto, embora nasçamos extremamente dependentes, à medida que crescemos, vamos desenvolvendo nossas habilidades no sentido de atendermos nossas próprias necessidades básicas, ao tempo em que desenvolvemos também a capacidade participativa de cooperarmos, de sermos úteis ao meio em que nós vivemos. É isso, gente. Com esse texto que a gente termina essa live, né? E, claro, a gente pode publicar depois esse texto para as pessoas lerem e refletirem. Porque, gente, autonomia para mim é liberdade. E liberdade é a coisa mais sagrada que eu posso compreender nesse momento da minha evolução. Gente, muito obrigada pelo carinho. O Luiz falando que nós somos muito lindas. Obrigada, e os excelentes tópicos e que a nossa flor de maio tá linda mesmo, né, gente? Olha que capricho, que primor da natureza. A Isa agradeceu o carinho, falou que depois a gente conversa. A Jana deu parabéns, que os dias dela no estágio não têm sido mais o mesmo por causa do nosso bate-papo. Muito obrigada. Obrigada, E a Carol pediu pra gente postar mesmo. Falou que é pra postar o texto, porque ele é muito bom. Também concordo, Carol. Eu vou postar o texto. Gente, muito obrigada pela presença de cada um. Gratidão imensa. Somos muito gratas. E esperamos ter contribuído com mais um pouquinho da autoconsciência emocional. E nos vemos na quarta-feira para conversar sobre luto. Os diferentes lutos que vivemos na vida. Porque luto não é só morte. Não é, não. E vamos falar sobre isso quarta-feira. Aguardo vocês. Grande beijo. Tchau, tchau.